último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. Minha amiga, meu amigo, nós estamos iniciando mais um programa da série Protagonista da História. E o último foi um sucesso, né? A gente teve a oportunidade de ter aqui o Dario Gonçalves da Silva, escritor, ferroviário, telegrafista, né? Ligado à Polícia Civil. Foi uma história bonita. O Walter Merlos falou principalmente da Provac, que ele, quando adquiriu, tinha 3 funcionários e hoje está com 3.000 colaboradores. É um número gigantesco. O Elias Chediek Neto comentou sobre a sua vida de ferroviário, ele que passou pela trólebus, ele que foi alguém que propugnou nos vários anos por algum uso melhor do Parque dos Trilhos. E o Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, o príncipe do rádio, falou especialmente sobre a radiocultura e tudo aquilo que dizia a respeito ao rádio, o rádio de ontem, um rádio que era talvez mais amigo, mais comunicativo e que tinha um recado mais especial. Quer dizer, ele entendia o ouvinte como testemunha da sua vida, um grande momento do rádio. E nós tivemos um grande momento aqui na tela da TV Ara, no site do Jornal de Araraquara e também na NET, no canal 15. O programa número 32 foi sucesso. Como sucesso será também o de hoje. Nós estamos chegando aí. Gente da TV Ara, a TV de Araraquara, nós estamos iniciando mais um programa, o de número 33. E o programa de número 33, nós vamos trazer aqui a vereadora Márcia Lia, que tem uma vida que realmente dá para se escrever livro, né? Nós vamos ter também a presença do Mário Joel Malara, falando sobre a sua especialidade na advocacia, direito penal, advocacia criminal. A Leonora Arnoldi Ferreira, também advogada, ela vai falar sobre a motocicleta. Efetivamente precisa de uma campanha, e uma campanha urgente, de caráter urgente, urgentíssimo. Muita gente morre exatamente porque não toma os cuidados. Antigamente nós tínhamos o carro contra a motocicleta. Hoje nós temos as motocicletas contra os carros. E nesse litígio o saldo não é positivo. A vereadora Márcia Lia já está se preparando como candidata a prefeita. Pré-candidata. Já é pré-candidata. Não pode falar que é candidata mesmo porque fica subordinada à convenção do seu partido, o PT, e ela poderá dizer que vai ser candidata a partir do dia 7 de julho. Até lá, nós temos pré-candidatos. E falando em pré-candidato, nós tivemos aqui a presença do Walter Merlos e também do Marcelo Barbieri. São os 3 que estão, de acordo com o entendimento público, colocados como pré-candidatos nestas eleições, sem se esquecer do vereador, que sempre tem um papel preponderante na democracia. Nós voltamos dentro de um minuto só. As pessoas constroem a história e Araraquara cresce. O JA há 20 anos registra os fatos mais importantes da semana. O primeiro jornal de Araraquara em cores desde fevereiro de 1993. Pensando na interatividade, valoriza parceiros e a nossa gente. Páginas online, vídeos e TV na plataforma tríplice que valoriza anunciantes. Jornal de Araraquara. Comprometido com a aspiração popular. Minha amiga, meu amigo, hoje nós estamos tendo o prazer de receber a vereadora Márcia Lia. Márcia, advogada, passou por um monte de emprego por aí. Falando assim, passar por um monte de emprego, o que você já fez na vida? Bom, eu devo dizer que eu sou uma cidadã araraquarense, que comecei a minha história muito cedo,
porque eu comecei a minha vida com 15 anos de idade, a minha vida profissional. Eu sou de uma família muito religiosa, uma família muito humilde. Eu tive uma infância muito gostosa, porém uma infância muito difícil, porque eu sou filha de um pedreiro e de uma mulher que lavava roupa para me sustentar. Mas com muito orgulho eu vi os meus pais lutando com muita dificuldade na vida, e isso fez com que eu os valorizasse muito. Hoje, Polese, os meus pais são vivos, né, graças a Deus. Eles moram comigo há mais de 20 anos, moram na minha casa ambos, né, o que me dá muita alegria, porque poder cuidar dos pais. Meu pai tem 84 anos e a minha mãe tem 79 anos, né, e os dois estão bem, de saúde, né, e vivem alegrando os nossos dias junto com o Nicolino e com meus 3 cachorrinhos. E quem são seus pais? Meus pais. Meu pai é o seu José, né? José. Do quê? José Ovejaneda, uma família de origem espanhola, né? Os meus 4 avós vieram da Espanha na migração, quando os espanhóis e os italianos saíram da Europa por conta da Primeira Guerra Mundial e vieram para o Brasil. Os meus 4 avós vieram para o Brasil e se conheceram nas fazendas da região de Araraquara. Né? E o nome da sua mãe? A minha mãe é Clarice Fernandes. Né? Eu tenho uma lembrança muito boa dos meus 4 avós, mas assim, a minha convivência maior foi com os meus avós maternos. A sua formação educacional, o seu grupo escolar, qual foi o grupo, qual foi o ginásio? E depois você acabou fazendo a faculdade. Eu vou te contar uma história. Sábado, eu estava no Shopping do Carmo, caminhando com uma amiga, e eu encontrei a minha professora do 2º ano do grupo escolar, a dona Enide. E foi um momento maravilhoso, né? Nós conseguimos fotografar, registrar aquele momento. Ela foi minha professora no Narciso da Silva César, lá no Santana. Eu comecei os meus 2 primeiros anos de grupo escolar no Narciso, depois eu estudei o 3º e o 4º ano no Antônio J. de Carvalho, fui aluna da professora Altamira Amorim Mantese, mãe do Beto, que é muito meu amigo, o Beto Mantese, que tem inclusive é mecânico dos nossos carros e é uma pessoa que a gente tem o maior carinho, a família Mantese. Depois eu passei a estudar no Senac, fiz cursos no Senac, fiz o colegial no Senac, né, estudei no Vitor Lacorte também, inaugurei o Vitor Lacorte, fui da primeira turma do Vitor Lacorte, depois eu fiz curso de Direito na Uniara, né, naquele tempo era a Associação São Bento de Ensino. Aí passou a ser FEFIARA e depois Uniara. Então, eu acompanhei toda a trajetória das mudanças da Uniara. Fiz curso de História também. Tive professores maravilhosos, dos quais eu tenho uma lembrança muito gostosa do professor Mivaldo, uma pessoa que está até hoje lecionando na Uniara. Então, eu tenho uma vida assim, estudantil muito profícua. Gosto muito dos meus professores, ainda tenho contato com alguns deles e isso é muito legal. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Se tivesse que pensar uma pessoa, de quem você teria saudade hoje? Quem é que te faz falta? Quem é que marcou presença na sua vida? Um professor do curso de Direito, o professor Hélio Qualia Barbosa. Ele foi meu professor de Direito Administrativo, uma pessoa ímpar. Ele chegou a ser desembargador do Tribunal de Justiça, e uma pessoa que respirava bondade, que respirava, assim, ele foi nosso paraninfo. Eu tenho até hoje guardado o discurso que ele fez na nossa formatura, e aquilo não foi um discurso, foi um poema. E eu tenho muita saudade desse professor. E falando em momento de saudade, eu queria registrar no programa de hoje Lourenço Cavallini, um moço de Taquaritinga, ele que veio
para a cidade de Araraquara, foi pároco da Igreja Matriz, que a gente espera que termine logo, né, Márcia? Sim. Tem que terminar logo. O Padre Marcelo que está coordenando uma outra campanha aí. Mas o Lourenço Cavallini saiu da igreja de São Bento e foi para a Santa Casa, foi provedor. E ele deixou uma máxima que até hoje a gente recorda, né? O Banco da Divina Providência jamais abre falência. Cônego Lourenço Cavallini, também advogado, viu, Márcia? Sim, eu me lembro dele. Advogado. Ele deixa uma lacuna muito grande, mas está no coração da comunidade de Araraquara. Eu queria saber da sua vida, por exemplo, você teve um Natal que chamou a sua atenção, ficou registrado no seu coração? Os natais na minha família eram muito gostosos. O meu avô materno, ele era uma pessoa, ele era ferroviário e ele teve uma história muito trágica, porque ele foi atropelado por um trem e perdeu parte de uma perna, né, o pai da minha mãe. Mas ele era um homem muito altruísta, um homem muito para cima, ele era um homem muito corajoso. E ele passou essa coragem que ele tinha para a família. Nós tínhamos a família toda reunida. Vinham os meus tios de fora, né? E a gente sempre tinha uma leitoa, a gente sempre tinha assim, a minha avó preparando aquela mesa para que todos nós pudéssemos estar juntos. E eu me lembro de uma coisa muito legal, né, que quando acabava, nós acabávamos de comer aquela comida toda que era preparada com todo carinho pela minha avó, todas nós, inclusive nós que éramos criança, íamos ajudar a arrumar a cozinha. Queria falar agora com a doutora Leonora Arnoldi Ferreira, que ela traz aqui, ela pisa um tema muito importante e que é ligado, de uma certa maneira, à sua vereança, né? Ela fala sobre a motocicleta, sobre o motoqueiro ou sobre o motociclista, aquele que anda seguindo as regras. Vai lá, doutor. Eu acredito sim que a gente tenha que ter campanhas educativas para melhorar o trânsito das motocicletas na cidade. Estamos com um número muito elevado desses veículos e são veículos que causam muito perigo à vida das pessoas, que elas estão muito expostas, entendeu? Deveria, sim, ter faixas exclusivas para a circulação delas na via expressa, geralmente à direita, porque hoje o que a gente vê é que elas ficam cruzando os carros sem nenhum critério. Mas uma outra medida também de suma importância é que a prefeitura melhore o transporte público da cidade. Obrigado, doutora. Falando assim, doutor o Mário Joel Malara, eu gostaria de conhecer, existe um advogado que faz esse segmento, aquele outro, e ele é um criminalista festejado. Doutor Malara, fala sobre a sua atividade. Nós atuamos nessa área do direito penal há exatamente 44 anos. E o fazemos de uma forma extremamente clara e transparente. O nosso trabalho é mostrar sempre aos nossos clientes da forma em que deve um advogado criminalista trabalhar, ou seja, elaborar defesas no sentido de que a justiça seja feita. É evidente que o advogado criminalista não vai livrar nenhum criminoso das garras da lei, mas vai fiscalizar a aplicação correta da legislação penal específica a esse assunto. De forma que o nosso trabalho sempre foi assim, transparente, mostrando ao cliente das dificuldades, das possibilidades de sucesso na finalização do nosso trabalho. Por isso nós fazemos de cabeça erguida, tranquilamente, na certeza de que estamos agindo de acordo com a Constituição, que não permite, e isso é importante se frisar, que nenhuma pessoa seja processada ou condenada sem a assistência de um advogado, que no nosso caso seria um advogado da área criminal.